Hoje vamos estudar sobre o autor do segundo livro do Novo Testamento, João Marcos, que tinha como mãe Maria. Eles moravam em Jerusalém e a igreja primitiva se reunia em sua casa, de acordo com Atos, capítulo 12. Há uma história muito interessante nesse capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, envolvendo a igreja primitiva. A igreja estava orando para que Deus libertasse Pedro, o apóstolo Pedro, da prisão. Herodes estava perseguindo duramente a igreja de Jesus. Havia matado o apóstolo Tiago, irmão do apóstolo João, e havia prendido o apóstolo Pedro. Então a igreja, num culto de oração, numa vigília, na casa de João Marcos, na casa de sua mãe Maria, a igreja estava clamando, orando insistentemente, pedindo a libertação do apóstolo Pedro. Diz-nos a Bíblia, o texto de Atos, capítulo 12, que Deus libertou o apóstolo Pedro. Deus ouviu a oração do seu povo. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus revelado por Jesus, é o Deus que ouve as nossas orações. E diz-nos então a Bíblia que Pedro correu para a casa de Maria, a mãe de João Marcos, bateu na porta da frente. Diz-nos a Bíblia que uma empregada de Maria, a mãe de João Marcos, foi abrir a porta e quando ouviu a voz de Pedro, ficou muito contente, muito feliz, mas esqueceu de abrir a porta para Pedro entrar. E foi lá dentro da casa dizer para todos que Pedro estava à porta. Mas eles não acreditaram em Rode, a mulher, a moça que trabalhava para Maria, mãe de João Marcos. E disseram para ela: você está louca, Rode, você está maluca, Pedro está preso. É impressionante como há crentes ainda hoje assim, oram, mas Deus responde, mas eles não acreditam que Deus possa responder às suas orações. Este é um caso muito interessante e vale a pena meditarmos e tirarmos as lições para as nossas vidas. Precisamos orar e precisamos crer que o nosso Deus pode responder, tem poder para fazê-lo e precisamos crer que Ele fará. Então diz-nos a Bíblia que isto aconteceu e ali nesse texto aprendemos que João Marcos, o autor do segundo livro, tinha uma mãe chamada Maria. A igreja primitiva se reunia ali na casa dele, na casa de sua mãe. É bem provável que Jesus tenha realizado a sua última Páscoa e tenha instituído a ceia do Senhor antes de ir para o Calvário, de morrer por nós, ali na casa de Maria, ali na casa de João Marcos, no cenáculo, porque era uma casa espaçosa, tudo indica que sim, a igreja podia se reunir ali. Uma outra coisa importante sobre o nosso escritor João Marcos, o segundo livro do Novo Testamento, é que ele é filho na fé do apóstolo Pedro. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13, o apóstolo Pedro chama Marcos carinhosamente de seu filho, certamente filho na fé. Uma outra coisa importante sobre o nosso autor é que ele é sobrinho de Barnabé, de acordo com a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 4, no versículo 10. Então, o apóstolo Paulo faz referência a Marcos como sobrinho de Barnabé. Há vários escritores, uns do
um do primeiro século, que é Papias, outros do segundo século, do terceiro século da era cristã, que dão testemunho a favor da relação entre João Marcos e o apóstolo Pedro e o segundo livro do Novo Testamento, a autoria de João Marcos para o evangelho conhecido como Evangelho de Marcos. É muito interessante isto. Papias, por exemplo, ele nasceu no ano 70 do primeiro século. Ele nasceu na cidade de Herápolis, hoje pertencente à Turquia, e ele chegou a conhecer o apóstolo João. Então ele escreve falando dessa relação de Pedro e João Marcos, de que Pedro teria falado para João Marcos sobre as suas lembranças de Jesus, os milagres, os ensinos, a morte, a ressurreição. E João Marcos, então, escreveu as lembranças do apóstolo Pedro. E o que nós temos, então, no segundo livro do Novo Testamento é o registro de João Marcos das lembranças, das memórias do apóstolo Pedro. Então isso é muito interessante, esse testemunho de Papias, de Herápolis, do primeiro século. Temos no segundo século Justino Marte, que Justino nasceu na Judéia, morreu decapitado por causa do testemunho de Jesus em Roma. Ele então é do segundo século, nasceu no ano 100 e dá testemunho então desse fato também. A mesma coisa Clemente de Alexandria, do segundo século da era cristã. E Eusébio de Cesareia, que fala sobre esses escritores, como Papias, entre outros, e dessa relação do apóstolo Pedro com João Marcos, o escritor do segundo livro do Novo Testamento, o Evangelho de Marcos. Uma outra coisa importante sobre o nosso escritor João Marcos é que ele participou da primeira viagem missionária de Barnabé e o apóstolo Paulo, saindo lá de Antioquia, de acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 5. Então ele participou desse trabalho. No versículo 13 do capítulo 13 de Atos, diz-nos a Bíblia que João Marcos resolveu voltar para casa. Não sabemos muito bem a razão, o motivo. E na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo convidou Barnabé para participar desse projeto missionário. Barnabé concordou em participar e propôs levar com eles João Marcos. A Bíblia nos diz, em Atos dos Apóstolos, que houve uma briga, houve uma discussão, uma desavença tão séria entre Paulo e Barnabé, que Paulo acabou deixando Barnabé com Marcos e pegou Silas e foi fazer o seu trabalho missionário. Paulo não achava justo levar João Marcos com ele na viagem missionária, na segunda viagem, por causa daquilo que Marcos tinha feito na primeira viagem missionária. Tinha deixado Paulo, tinha deixado Barnabé e voltado para Jerusalém. Então, Paulo acreditava que aquilo tinha sido um erro muito sério de Marcos. É muito interessante sublinhar a atitude de Barnabé como um reconciliador, como um pacificador, como aquele que quer ajudar as pessoas. Quando o apóstolo Paulo se converteu a Cristo Jesus, o Saulo se transformou em Paulo, lá em Atos capítulo 9, diz-nos a Bíblia que os crentes em Jerusalém não confiavam na transformação, na regeneração, na conversão do apóstolo Paulo. Não acreditavam que aquele homem que tinha feito aquelas coisas erradas no passado havia se transformado. Mas
Barnabé foi à igreja, foi aos crentes em favor de Paulo e disse: não, vocês podem recebê-lo, vocês podem desfrutar da companhia de Paulo. Ele mudou, ele não é o mesmo homem, ele é uma pessoa diferente. E Paulo foi acolhido então pela igreja, pelos crentes, por causa desse trabalho, dessa ponte que Barnabé foi para Paulo. Eu me pergunto o que teria acontecido com Paulo se Barnabé não tivesse sido esta ponte entre a igreja, entre os crentes que desconfiavam de Paulo e Paulo. A mesma coisa nós poderíamos perguntar o que teria sido de João Marcos, se Barnabé não tivesse abraçado João Marcos. Se Barnabé, ao invés de abraçar João Marcos e ajudar João Marcos, tivesse dito para Paulo: é verdade, vamos só você e eu fazer esse projeto missionário. Vamos esquecer João Marcos. Talvez não tivéssemos o segundo livro do Novo Testamento. Se Barnabé não tivesse feito o que fez para Paulo, talvez não tivéssemos as cartas de Paulo. Como é importante termos pessoas como Barnabé, que promovem a reconciliação, que levanta os caídos, que não fica apenas sublinhando os erros do passado e habitando, armando as suas tendas e nos erros de ontem, dos outros, e apontando o dedo para o fracasso de ontem das pessoas. Tudo indica que Paulo mudou de opinião em relação a João Marcos. Na última carta do apóstolo Paulo, segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, o apóstolo Paulo escreve o seguinte para Timóteo: procure Marcos e traga-o para estar junto de mim, porque me é muito útil no meu ministério. Que mudança, que final feliz. Que bom saber que na Bíblia nós temos final feliz. É o bem vencendo o mal. É Jesus vencendo a tentação. É Jesus vencendo o ódio. É Jesus vencendo a morte. É Jesus vencendo Satanás. E que bom vermos crentes vencendo esta inimizade, essa indisposição, este preconceito, essa atitude de hostilidade. Que bom vermos a reconciliação. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida irmã, o nosso escritor João Marcos, ele escreveu o menor dos evangelhos, mas não por isso menos precioso, não, de maneira alguma. Possivelmente, tudo indica que João Marcos escreveu para os romanos. Ele estava lá com Pedro em Roma, quando Pedro faz referência a João Marcos como seu filho, faz esta referência afetuosa. Pedro estava em Roma porque faz referência à cidade de Roma como sendo a Babilônia lá do Antigo Testamento, que maltratou o povo de Deus. Então, no Novo Testamento, aqui, na primeira carta do apóstolo Pedro e no Apocalipse também, a Babilônia significa Roma, capital do Império Romano, que maltratou, que perseguiu, que matou muitos cristãos, muitos seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro sabia que precisava registrar as suas lembranças de Jesus, suas memórias de Jesus. Na segunda carta do apóstolo Pedro, no primeiro capítulo, versículo 14, o apóstolo Pedro disse que Jesus o havia revelado, que o tempo de sua morte estava prestes. E a segunda carta foi escrita bem pertinho da primeira carta. Então, possivelmente Marcos então está ali ouvindo
Pedro contar as histórias de Jesus, as lembranças que ele tinha dos ensinos, dos milagres, da morte e da ressurreição de Jesus. Então, Marcos foi registrando aquela promessa que Jesus fez para Pedro, para os apóstolos, para a igreja, para você e para mim. Lá em João capítulo 14, versículo 26, o Senhor Jesus Cristo disse que o Pai enviaria o Consolador, o Espírito Santo, e que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de todas as coisas que Jesus ensinou e fez. A promessa se cumpriu com o apóstolo Pedro. Ele se lembrou e lá então em Roma, ele compartilha com João Marcos as suas lembranças. João Marcos registra. Este livro, como foi escrito para os romanos, não tem genealogia como Mateus, como Lucas, porque os romanos não estavam interessados em genealogia. Estavam interessados no servo. E Jesus é apresentado por João Marcos, por Pedro, como servo do Senhor, o servo sofredor, o servo obediente ao Pai, o servo perfeito, que com a sua morte nos traz vida, que com as suas feridas nós somos sarados. Que você possa ler o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, que você possa estudá-lo, que você possa vivê-lo. Porque assim é que você será feliz e fará outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.